Agora sim. Boa noite, pessoal. Como vão? Vou colocar aqui o título da nossa live. Opa. Só digitando aqui o título da nossa live para quem chegar poder saber. Tá certinho. Então vamos lá, boa noite a todos. Como vão, pessoal? Tudo bem? Todos boa noite. Eu vou guardar um pouquinho aqui, esperar um pouco para que mais gente chegue, né? Sempre o Instagram ele demora aí um tempinho para poder estar distribuindo, poder estar avisando a todo mundo que a gente está começando a live. E hoje a gente vai ter uma entrevista super bacana com Tainara. Tainara foi minha aluna também no QRT. E Tainara fez transição de carreira, né? Então ela fez uma transição de carreira, ela era de uma área da psicologia, vou deixar ela falar tudo aqui para vocês. E mudou de área agora recentemente, de um tempo para cá. E ela vai explicar para vocês como é que ela fez isso. Tatiane, boa noite. Iana, boa noite. Boa noite a todos. Edclei tá aqui sempre presente, conversando comigo, né, Edclei? Boa noite a todos. Pessoal, eu sempre faço uma solicitação, sempre faço um pedido. Poxa, a gente tá aqui todo domingo, né? Falando com vocês, motivando um pouco vocês acerca da psicologia, de modo geral, sobre essa carreira que é tão bacana, tão bonita. E a gente não pode fazer diferente. Vocês têm que estar motivados para poder ajudar os pacientes. Então vamos compartilhar para poder motivar ainda mais a galera da psicologia. Então toda vida eu compartilho, eu vou fazer isso agora, inclusive. Eu vou chamar aqui alguns amigos, alguns colegas, pessoas que eu sei que gostam dessa temática, né, do que a gente fala. Geralmente o pessoal chama uns 30 logo de uma vez, tá? Pessoas que podem se interessar pela temática, eu já vou chamando aqui para poder participar da aula. Pronto, notifiquei todo mundo, chamei todo mundo. Vamos falar aqui rapidinho, antes da gente bater um papo com Tainara, né? Deixa eu me apresentar, eu sempre me apresento, sempre tem pessoas aqui que nunca me viram, não me conhecem, não sabem quem é esse louco que tá aqui. Deve ser um roqueiro aí pelas guitarras, tá? Então vamos lá, eu sou o Dr. Diego Gonçalves, eu sou psicólogo com 17 anos de vida profissional, professor universitário, fui coordenador de curso e larguei tudo isso para trabalhar especificamente com uma coisa, oferecer dignidade à vida do psicólogo. Então eu tenho me empenhado cada vez mais em poder estar oferecendo dignidade à vida do profissional da psicologia. Já venho fazendo isso há alguns anos, aproximadamente 7 anos, eu venho trabalhando com essa perspectiva. E pessoal, eu já tenho somado aí mais de 300 psicólogos que conseguem viver de maneira digna, ou com profissionais autônomos, ou com profissionais de clínica, ou como empreendedores, donos de clínica, inovadores e assim por diante. Então, a gente tem oferecido isso para os profissionais da psicologia de modo geral, ok? E por que eu resolvi fazer isso? Porque um dia disseram que eu não poderia. Um dia disseram que eu ia morrer de fome por ter escolhido psicologia e eu decidi fazer diferente. Então teimei, meu pai queria que eu fizesse direito, teimei meu pai, não foi ele que falou isso, né, foi outra pessoa, mas teimei meu pai e a partir de um determinado momento eu decidi que eu teria que dar condições mínimas de vida para mim. E a psicologia seria a ferramenta para poder eu viver de maneira digna. E pessoal, nunca eu passei dificuldade desde que eu resolvi começar a atender. Então, eu nunca tive dificuldades em crescer profissionalmente, nunca atendi para o plano de saúde, só atendi pacientes particulares a minha vida toda, sempre foi assim, tá certo? E quando as pessoas vêm me falar que não é possível, hoje disseram, não acredito, não é possível, é complicado esse negócio. Eu tenho dificuldade de acreditar, porque minha história é totalmente diferente, né? A minha história é uma história de quem começou com tudo emprestado, tudo foi emprestado por pai, mãe, avó, e mesmo assim deu certo. Sala terrível, eu vou botar amanhã uma foto da minha sala. Amanhã eu vou estar colocando aqui no feed uma foto de como era a minha primeira sala, para vocês terem uma ideia do que era. Tá? Era um Frankenstein, não tinha
absolutamente nada harmônico. E mesmo assim deu certo, mesmo assim a coisa funcionou, então eu não vejo por que seria diferente para cada um de vocês. Tá ok? Temos alguns alunos do QRT aqui, por favor, se manifestem, falem aí como é que foi a experiência de vocês do QRT e vamos falar um pouquinho sobre esse processo de transição de carreira. É muito comum, assim como todo momento de tomada de decisão, ele é um momento difícil para todos nós. E ali, quando a gente chega no 5º ano do curso de psicologia, a gente tem que fazer essa tomada de decisão organizacional, escolar, clínica, e muita gente toma decisão, depois vai vendo que não é exatamente aquilo que imaginava, não é aquilo que queria, e se arrepende com o passar do tempo, mas não sabe fazer a transição exatamente. Pessoal, nos cursos de formação, em especial, é impressionante a quantidade de pessoas que têm feito a transição para a clínica. Suponho que por a clínica parecer dar um pouco mais de oportunidade para as pessoas, né? Então parece que você tem um pouco mais de controle sobre si. Quando você é empregado, o seu controle é muito baixo. Em compensação, quando você é autônomo, o seu controle parece muito maior e você depende muito da sua conduta, das suas ações para poder você conseguir crescer. Então, por isso que também tem muita transição, né? Tatiana está dizendo que concorda e também tem essa mesma percepção do que eu acabei de falar, tá bom? Então, essa transição tem sido muito, muito frequente. Eu acho que as pessoas estão percebendo o quanto que a clínica ela é necessária, ela é importante, né? Não que as outras áreas não sejam, mas ela consegue aliar justamente a necessidade que a população está tendo nesse momento, principalmente nos últimos 2 anos, depois de tudo que a gente passou aí, né, nos últimos 2 anos, com realmente o crescimento profissional do psicólogo. Então, eu acho que alguns profissionais estão percebendo isso de modo geral. A maioria dos profissionais que trabalham, que são funcionários na psicologia, a faixa salarial deles varia entre R$2.000 e R$2.500, alguns até abaixo disso, né? Então é um valor realmente muito abaixo. E, pessoal, olha só, eu andei pesquisando, já tem um tempo que eu fiz essa pesquisa, eu já falei em aula aqui, inclusive em outras lives também, mas eu gosto de perguntar, eu gosto de ter essa medida aqui para todos nós. Um terapeuta, um psicólogo que faz atendimento clínico, qual é a média salarial de um psicólogo que faz atendimento clínico? Chutem aí. Vamos ver se vocês acertam. Quanto é que, em média, ganha um psicólogo que faz terapia, né, que faz atendimento clínico, de modo geral? Tá? Vamos ver se vocês conseguem acertar. Vamos lá. Em média, quanto ganha um psicólogo que atende? Deixa eu só ajeitar aqui um pouco a minha câmera. Imagem. 5.000 em média. E aí? Quem chuta mais? Pra cima ou pra baixo? Tatiane botou 5.000. Zilmara, chuta quanto? Vamos ver. 6.000 em média. 4.500 em média. Pessoal, a média é R$3.000. Essa é a média. Não, 25.000 em média. Se fosse 25.000, tava maravilhoso. Eu ia parar e desligar agora a live, nem falar mais, não ia nem tocar mais no assunto. Mas, em média, R$3.000, tá? Agora, boa parte do pessoal, uma grande maioria esmagadora, é atendendo por plano de saúde, certo? Então, a galera ganha, a faixa que puxa para baixo é justamente o fato das pessoas trabalharem por plano de saúde. Agora, eu vou perguntar, o piso e o teto, quanto é que tipicamente ganha, o mínimo que ganha, tá? E o máximo que ganha um profissional que trabalha com terapia, que faz atendimento clínico. Chuta o máximo, o mínimo, assim, ele é muito variado, tem gente que ganha R$300, dependendo do mês, né? Então, mas o máximo. Qual é o máximo que você acha que um terapeuta no Brasil, declarado no imposto de renda, a gente sabe que nem todo psicólogo declara tudo, mas declarado no imposto de renda, certo? A gente tem aí quanto de máximo? Quanto é que vocês acham que um psicólogo ele chega a ganhar aqui no Brasil? 10.000. Vamos lá, quem chuta mais? Ó, o mínimo ainda há pouco botaram 25, né? E aí? Quem chuta mais? 13.000. R$13.000, R$24.000.
Máximo de 6 mil. De 6 mil não passa. Ninguém ganha mais de... Não é possível. Ninguém ganha mais de 6 mil reais. E aí? 6 mil. Pessoal, declarado no imposto de renda, tá? Eu tenho essa informação e tenho esse dado. 40 mil reais. Tem psicólogo no Brasil ganhando 40 mil reais. Pessoal, tá? 90 mil não achei não. 90 mil é com ou sem recibo. 40 mil tem declarado no imposto de renda. Tem psicólogo que declara no imposto de renda que ganha 40 mil por mês. Ok? Então, só para vocês terem aí uma medida do que é possível. Aí você vai dizer, Diego, mas isso é um caso em mil. Ora, acima, deixa eu ver se eu lembro direitinho do dado, se eu não estou falando besteira, tá? Acima de 20 mil, se eu não me engano, tem 15 mil psicólogos. Acima de 20 mil reais por mês, Adclay. Acima de 20 mil reais, se eu não me engano, no Brasil tem 15 mil psicólogos ganhando acima de 20 mil reais declarado. Certo, Adclay? É quase inacreditável, né? A maioria dos psicólogos, quando eu falo isso, eles não conseguem acreditar. Eles acham que eu estou mentindo. Eles acham que eu estou contando alguma lorota. Mas, pessoal, é verdade, tá? Esse dado é real. E só para vocês terem uma ideia de como a gente não a gente subestima a nossa área, né? Se eu não me engano, ativos, psicólogos ativos, hoje em dia eu acho que tem em torno de 200 mil, se eu não me engano. Se eu não estiver falando bobagem, eu acho que, se eu não me engano, são em torno de 200 mil ativos. E tem aí na faixa de 15 mil que dizem que ganham acima de 20 mil reais. Certo? Mara, a Tainara vai mostrar já qual tem sido o segredo dela. Pessoal, olha, mas é extremamente possível. E a questão é o seguinte, a questão é fazer a agregação de valor ao trabalho da gente. O problema da gente é que a gente não aprende a fazer isso. Não é lavagem de dinheiro, não. Vitor, olha, você não tem ideia do potencial da psicologia. Tem psicólogo em São Paulo cobrando R$1.000 a sessão. Como é que esse cara não ganha 20 mil? Se ele atender 20 pacientes numa semana, ele já ganhou 20 mil. Então, assim, esse cara, tipicamente, quase sempre, ele tem 40 pacientes, né? Tem agenda lotada, atende a semana toda e tal. Então tem sim. Tem gente cobrando R$1.000 a sessão. Em Natal eu conheço 350. Aqui em Natal, com 350 eu conheço, né? No Recife eu acho que um pouco mais. Recife talvez eu acho que uns 400, R$500. Também tem, né? Recife, Fortaleza, Salvador, né? São praças que os valores pagos pode chegar a um valor um pouco mais alto, eu acho que chega a isso. Mas 350 Natal aqui eu conheço, tá? Então, assim, se você fizer a conta aí, multiplica 350 vezes 40, certo? E multiplica por 4, você vê quanto é que esse cara aí talvez ganhe, né? Se ele atender 40 horários, se ele atender 30, faz por 30, entendeu? Então já passa muito do valor de 20 mil reais. Então, assim, é um valor possível, tá? Eu não vou dizer que é um valor fácil de chegar. É um valor que você precisa de alguns anos para poder você conseguir, alguns bons anos para poder chegar, ok? Então depende, você precisa realmente trabalhar, batalhar para poder chegar nisso, mas é extremamente possível, tá bom? A média, o tempo médio que um profissional ele lota a sua agenda no Brasil, ele é em torno de 7 anos, tá? Olha, a Pietra tá dizendo que em Minas também ela tem profissionais cobrando R$350, faz a conta, só fazer a conta, tá? 350 vezes 10 dá 3.500, 7, 14. Por semana é 14 mil reais, se ele trabalhar 40 horas. Então por aí você tira, por aí você tem uma medida. Acha que a nossa profissão é muito desvalorizada. Os indivíduos sabem que precisa, mas não buscam atendimento. Olha, eu tenho mudado muito essa visão, tá, Mara? Eu tenho pensado muito de maneira diferente. A gente tem muita mania de dizer que nós somos desvalorizados. Às vezes eu acho que, primeiro, tem que se dar o valor somos nós mesmos. Eu acho que a gente se desvaloriza muito, muitas vezes. E a grande questão é o seguinte, tudo na vida funciona a partir disso que eu vou falar, tá? Se você conseguir mostrar o valor do seu trabalho, fica fácil as pessoas conseguirem agregar, aderir ao seu atendimento clínico. Então, assim, o pessoal acha caro pagar R$250 num atendimento de terapia de casal. Agora, caro pra valer a separação. Nossa, separação é caro demais, meu amigo. Se puder evitar uma separação, os R$250 sai barato, viu? Então, se tiver uma separação aí no meio acontecendo, ela sai muito mais caro, não tem nem comparação. Então, tem uma brincadeira que eu digo muito,
que eu digo muito, que tipicamente as pessoas, né, você quer ganhar dinheiro, tá? Trabalhe com desespero. No desespero ninguém pensa o valor. Então, assim, soltar um filho da cadeia, fazer com que o filho que tem uma doença possa sobreviver, né? Você não pensa, você paga. E a mesma coisa funciona com a psicologia. Se você conseguir mostrar, agregar valor ao seu trabalho, a coisa funciona exatamente igual. E aí você consegue crescer, tá? Então o segredo na verdade é esse. Quando o seu trabalho está vinculado, quando ele tem um valor agregado, o crescimento é inevitável. Você vai crescer de qualquer forma, entendeu? Então, naturalmente, você vai conseguir crescer. Faz sentido para você? Deixa eu ver quem foi que falou comigo. Foi Mara. Faz sentido, Mara? Para você isso? Então, se as pessoas elas conseguem entender esse valor agregado, certo? Se elas conseguem perceber o valor agregado do seu trabalho, aí naturalmente você cresce. Você cresce, né, exponencialmente por conta disso. Tá bom? Pensa nisso. Qual é a diferença de um perfume de R$ 10 e um perfume de 150? Que diferença tem? A diferença é o valor agregado. Quase sempre. Qual é a diferença de um sanduíche daquele de esquina e um sanduíche gourmet? Quase sempre é o valor agregado. Assim é o trabalho do psicólogo. Certo? Qual é a diferença do médico de plano de saúde para o médico que cobra também seus R$ 500 de sessão? A diferença está sempre no valor agregado, tá? Aqui onde eu moro, a média das clínicas é 80 a 100. Pensa aí, cidade pequena. Rogério, olha, eu tenho visto muita gente, claro que existe ali o contexto local, né, da cidade, nem toda cidade dá para cobrar R$ 500. Como eu disse mesmo, Recife é um ambiente onde os valores eles são mais altos do que Natal, certo? Então você consegue cobrar mais caro em Recife consegue cobrar mais caro, por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro. Então os valores de São Paulo e Rio de Janeiro eles são mais altos também. No caso, uma cidade pequena, claro, você vai cobrar um valor um pouco mais baixo, mas existe um teto aí que é possível. Existe um teto que você consegue vincular. Agora, se você. Olha, tem uma coisa que eu digo, que a gente tem que ser menos psicólogo e tem que ser bom em resolver problema. Quando você começa a resolver problema das pessoas, aí pronto, aí o pessoal para de pensar nessa coisa como se o psicólogo fosse só alguém que vai te escutar e não vai te ajudar em absolutamente nada. Certo? Isso para de acontecer. Porque ele começa a entender que o seu fim, o seu objetivo é de fato ajudá-lo. É de fato fazer com que ele resolva uma demanda psicológica. Tá certo? Então, o segredo é por aí. Agora, pessoal, segredo mesmo, vocês vão ver na jornada do psicólogo referência. Tá? A jornada do psicólogo referência. A jornada do psicólogo referência é um evento que vai acontecer agora a partir do dia 25. Se você ainda não se inscreveu, clica aí no link da bio e se inscreva, é gratuito, não paga nada. Vocês vão ver uma minissérie, existe uma minissérie no mês. Vocês vão aprender a lidar com pacientes desafiadores, aprender a se tornar uma referência da psicologia, crescer profissionalmente e ainda vão assistir uma minissérie. Vocês vão ver eu atendendo um caso desafiador. Então vão ver na prática como é essa demanda, tá? Então a gente vai passar um pouquinho por aí. Então, pessoal, é isso. Na minha cidade de 70 a 100, sempre tem o cara que cobra ali 120 e consegue agregar valor, né? Na minha cidade, Florianópolis, o preço médio é 180, mas tem vários cobrando 250, tá certo? Então varia muito, pessoal. Pessoal, não tem preço, olha, não tem preço. Eu tive uma situação familiar agora, que eu precisei realmente do trabalho do psicólogo. Pessoal, não tem preço. Não tem preço. Ter o problema resolvido, e aí o profissional de fato se dedicou, trabalhou, me ajudou a resolver o problema, e isso não tem preço. Tá? Eu pagava o dobro se eu pudesse, para poder realmente ter exatamente o mesmo resultado que essa profissional me ofereceu. Então, se você foca nisso, aí a questão é outra. Ok? Bom, a gente vai mostrar agora como é possível fazer essa transição, tá? Então a gente vai mostrar agora como é que você está aqui numa condição profissional, você vai mudar essa condição profissional e como é que você vai fazer para poder crescer a partir daí, tá bom? Então a gente vai ter esse bate-papo agora nesse momento com Tainara, ok? Tainara, você tá por aí, Tainara? Me dá um oi. Vamos conversar um pouquinho e mostrar para as pessoas como foi essa transição de carreira que você fez. Pronto, tá aqui, achei. Cara, guardar um pouquinho pro Instagram
Opa, tem que virar aqui. Pronto. Olá, boa Boa noite. noite, Tainara. Como é que vai? Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera também. Tô aparecendo Vocês me ouvem bem? super bem. Tá ótimo. Ok. Diego, você me convidou para a live e eu vim pensando que ia ser um simples bate-papo, mas agora a gente tem que colocar a mão na massa, porque depois que eu vi as pessoas falando que o teto é 3 mil, 4 mil reais, eu disse, não, a gente tem que plantar uma sementinha na vida dessas pessoas, porque isso não existe. Não existe, Vamos né? lá. Primeiro, se apresente, conta pro pessoal quem você é, ok? E um pouquinho da sua história. Vamos entender um pouquinho da sua história na psicologia. E eu vou perguntando a você, Tá devagarinho. bom. Então, gente, meu nome é Tainara, como vocês sabem, sou psicóloga clínica, sou formada há 2 anos e meio, mas estou exclusivamente na clínica há 9 meses. Passei pelo organizacional, inclusive meu primeiro chefe, muito querido, está aqui na live, Jari. Um beijo, Jari. Tem paciente minha aqui também, enfim. Venho da organizacional, então, por muito tempo eu fiquei na organizacional e na clínica paralelamente, então era difícil de conciliar, né? Imagina aí, 44 horas por semana na organizacional e ainda tendo também pacientes. Então, sou aluna de Diego já há 7 anos, se for somar, Passa rápido, sou né? exatamente. Aluna do QRT também, aluna do curso de formação em TCC da Metacognitiva, já passei por curso de técnicas da Metacognitiva e você também dos que virão. Então, essa é um pouco da minha história, tem bastante coisa para falar e vamos lá. Tainara, você já tem nicho definido ou ainda não? Só pra gente entender. Tenho. O meu nicho é a ansiedade, então, os meus pacientes tipicamente chegam são com demandas de ansiedade, mas eu também recebo outras demandas, como Sim. depressão, por exemplo, mudança de ciclos. Tem muitas questões de vínculo também que chegam, mas o meu nicho mesmo é a ansiedade. Tainara, desculpa perguntar, mas como é que tá a sua agenda hoje? Professor, você já chegou chegando, né? Cheguei chegando, sem meias palavras. Tá todo mundo querendo saber, o povo quer saber. Então, eu atendo de segunda a quinta. A sexta-feira eu deixo exclusivo para estudar, porque Diego acompanha de perto, eu estudo muito, inclusive eu queria falar sobre isso aqui, quando a gente fala de evolução na carreira. Então, a sexta-feira eu deixo para estudar, para revisar os casos, então, enfim, para resolver questões. E hoje eu estou com 22 pacientes. Então, eu saí. Isso. Tá bom. Eu saí, eu estava. Quando eu estava no organizacional e na clínica, eu estava com 6 pacientes, eu acho, porque era 44 horas na empresa, né? E mais os pacientes. Então, chegou uma hora que eram 6 ou 7 pacientes. Eu tive que fechar a agenda porque não tinha condições, assim, quanto pessoa, né? E hoje eu estou com 22 pacientes. O crescimento foi rápido, Tainá? Você entende? Como é que. Me fala um pouquinho desse crescimento. A partir do momento que, de fato, você conseguiu ter tempo, né, para poder se dedicar, Uhum. você conseguiu crescer. Então, vamos lá, por onde é que eu começo? A virada de chave mesmo para o crescimento foi quando eu defini o nicho. Tá. Então, eu confesso que eu até fui um pouco teimosa, porque você, professor, você sempre comenta que não. Olha, Enzo, beijo. Você sempre comenta que ansiedade não é nicho, mas professor, não teve como. Eu realmente deixei como meu nicho. Mas, enfim, definir o nicho foi a virada de chave. Então, passaram a chegar pessoas para mim falando, Tainara, olha, eu vi o seu perfil, vi o conteúdo que você traz, e minha questão é ansiedade, eu me identifiquei, eu me conectei, que é algo que você sempre trouxe. Então é isso, a partir do momento que eu passei a me conectar com as pessoas por meio do nicho. Sim. E aí houve um crescimento. Mas, tá, essa foi uma virada de chave, mas eu acho que acho não. O que gerou realmente um crescimento rápido foi depois da mentoria. Tá. Então, para Explica, quem. explica que mentoria é essa aí. Eu vou falar aqui pro pessoal. Então, gente, como tem me ajudado muito, gratidão pela sua vida.
Gente, a gente tava falando aqui sobre pagamento, mas não tem pagamento melhor do que esse, não. É verdade. Toda razão. Isso é um paciente muito querido. Mas, então, eu sou aluna do QRT. Eu não digo que eu sou ex-aluna do QRT, porque o QRT é contínuo, né? Como se fosse uma formação continuada. E, e Diego oferece uma mentoria, né? Então a gente conversou muito e a gente viu algumas lacunas que realmente existiam. Claro que existem lacunas para todo mundo. Mas depois que a gente identificou alguns pontos que estavam dificultando que eu realmente crescesse, pronto. Eu disse, Diego, você é sua aluna mais aplicada. Eu coloquei em prática no mesmo dia, a gente corrigiu e pronto. Estou me conectando cada vez mais com as pessoas. O seu Instagram hoje, eu acho que é o Instagram entre os psicólogos já estão mais comentados aqui, né? Tá todo mundo comentando da mudança que Sério? muita gente tá vindo falar para mim. Diz assim, poxa, peraí, Tainara, mudança visível de maio para cá. Muita gente comentada. Ah, que coisa Né? boa, fico Então, feliz. assim, com mais conteúdo, trazendo muito conteúdo, realmente ajudando as pessoas pelo Instagram e tal, e aí não tem jeito. A conexão, ela de fato, ela começa a acontecer. É isso? Mas, Professor, Tainara, pode falar. só, só uma questão aí. Eu falei agora há pouco sobre que eu reservo sexta-feira para estudar os casos de conteúdo. Isso é algo que eu quero trazer para as pessoas aqui, de verdade. A gente fala sobre estratégia, a gente fala sobre mentoria, fala sobre tudo isso. Mas as pessoas estão cada vez mais conhecendo sobre saúde mental. Então as pessoas sabem quando o psicólogo conhece o que está falando, tem capacidade e quando não. Então não adianta vocês terem o segredo, entre aspas, mas não ser consistente. Então a base de tudo isso é estudar, ralar, colocar realmente, se atualizar, porque as pessoas têm cada vez mais conhecimento e estão sim pesquisando cada vez mais. Deixa eu fazer só um comentário que foi feito aqui, né? Você falou que tinha 22 pacientes, uma pessoa foi e botou assim, mas eu acho um pouco 22 pacientes. Pessoal, depende do quanto a Inara cobra, depende, bom, é paciente particular quase sempre, né? Ela está no momento de crescimento ainda, e eu costumo dizer que cada, que De cada 7 para 22 em 9 meses, né? e é isso que eu ia falar também. Então, assim, de 7 para 22 em 9 meses, tá? Avalia aí se é muito ou se é pouco, entendeu? Então, assim, um crescimento relativamente rápido. E eu costumo dizer que cada um escolhe o que é dignidade, o que é agenda lotada para você. O terapeuta que eu conheço que a agenda lotada dele é com 20 pacientes. 20 pacientes ele está satisfeito com a agenda lotada, tá? Tem outros, tem outros que a agenda lotada para ele é ter, o João Carlos é 92 pacientes, a agenda lotada dele, entendeu? Então cada um escolhe o que é dignidade e agenda lotada para você, tá bom? Exatamente. Só botar aqui. Eu não vou ficar mais lendo os comentários, não, senão eu me desconecto. Mas eu não tenho, por exemplo, quando a gente estava fazendo as trocas durante as aulas, eu tenho consciência de que eu não vou atender mais de 35 pacientes. É. Eu tenho consciência. Poderia fazer isso. Se eu continuar nesse crescimento, no início do ano que vem eu poderia chegar nos 40 pacientes. Mas eu não vou fazer isso. Porque Sim. eu sei que poderia cair a qualidade do atendimento. Então, Uhum. quando chegar em 35 pacientes, provavelmente no início do ano que vem, eu vou fechar minha agenda. É. E também André tá, aumentar o valor do atendimento, né? isso. André tá perguntando 92 pacientes, Andréia. Vai lá nas minhas lives, tá? Procura de João Carlos, ok? E assista, tá? Para não parecer que é conversa de mentiroso. João na entrevista disse que tem 92 pacientes, mas semanais eles têm 60. Então tem um paciente que é mensal, que é quinzenal, tal. No total dá 92, mas por semana ele consegue atender 60 pacientes. Como ele consegue, eu não tenho a menor ideia. Mas está lá na live, então você vai ver. E é um dos psicólogos mais competentes que eu conheço. Ele é um psicólogo muito badalado, muito conhecido aqui na cidade, né? Então e jovem, João Carlos. Esses dias eu descobri, eu nem lembrava mais. João Carlos tem 29 anos de idade. 29 anos, né? E tem agenda super lotada, na verdade. E assim, no caso de João Carlos especificamente, ele é um terapeuta realmente de uma competência extrema. Então ele é muito, muito competente. Acredito que ele consegue dar conta, senão realmente não chegava tanto paciente para ele, tá? Mas, Tainara, como foi a sua experiência em relação à faculdade? Você foi incentivada? Você foi desestimulada? Como é que foi de modo geral? Vamos filtrar, né?
Mas então, na faculdade, não vi muito estímulo, não, para ser bem sincera, porque na faculdade tem muita essa cultura de que, se formou em psicologia, todo mundo ganhou o CRB, tá todo mundo desempregado. Não, quem vai ganhar dinheiro vai ser meu primo, meu irmão. Eu não, porque eu sou psicólogo. Eu nunca dei bola para isso. Uhum. Acho que isso é muito importante. Não, eu nunca achei graça nisso, eu nunca ri disso. Porque eu acho isso. Se você pensa dessa maneira, você não vai prosperar. Não vai. Uhum. Sim. Se eu sei que meu potencial é X, não tem por que eu ficar, ai, que legal, vamos ser todos empregados. Então, na faculdade tem sim essa questão. Acredito que se essa nossa conversa estivesse sendo num pátio de faculdade, teriam vários professores nos criticando, porque isso é muito disseminado pelos professores. E eu não digo que isso seja restrito à faculdade que eu me formei. Até mesmo porque foi numa particular. Mas todos os psicólogos que eu conheço, já formados ou alunos, falam dessa mentalidade sim. Então não vi muito incentivo, não, pra Então, ser sim, sincera. né? Não, não. Uma coisa que eu falo muito hoje é que boa parte dos professores universitários, eles são, na verdade, acadêmicos, eles não têm experiência, né, de atendimento Uhum. clínico. Então, assim, eles não sabem exatamente como fazer a coisa crescer e se desenvolver. Por isso que eles nem acreditam nessa possibilidade. Então, eles nem acreditam porque, assim, eles não quase sempre têm exatamente esse tipo de vivência. E, Tainara, o Uhum. que foi que fez você resolver mudar da psicologia organizacional para a clínica? Professor, eu sempre tive em mente que a minha atuação na organizacional seria de médio prazo. Eu Tá. não passaria muito tempo porque não brilhava meus olhos. Eu não via sentido para mim, para minha questão enquanto psicóloga. Então, no último local por onde eu passei, havia uma divergência grande de valores, enfim, e foi o estopim. Eu disse, não, agora não dá mais. Eu não quero, quando eu sair daqui, eu quero realmente encerrar esse ciclo. E coloquei a cara a tapa mesmo. Comecei. E o mais interessante, Diego, é que quando a gente faz o que gosta, as pessoas percebem, né? As pessoas sabem. Eu saí da empresa, assim, eu fico relembrando. Nunca, em momento algum, houve alguma queda. Não. Sair da Sempre empresa foi você só crescimento. Então, desde que você saiu, você tem tido uma crescente de atendimentos. Na verdade, tem chegado cada vez mais pacientes. Nunca houve nenhuma queda. Eu olho para trás e digo, meu Deus, se 9 meses atrás eu dissesse que teria sido assim, alguém dissesse para mim, eu dizia, não, você tá ficando louco, isso não vai acontecer assim, não, vai ser difícil, mas eu estava preparada para o difícil. Mas não está sendo como eu imaginava, no melhor dos sentidos. De fato, não é comum. Sendo bem honesto e sincero, o tem um vai e volta crescente, né? A gente tem um sobe e desce, então você 12, cai para 10, sobe para 15, cai para, sei lá, 13, e até isso aqui geralmente é assim que costuma funcionar. A linha reta, linear, de fato, é bem atípica, não é exatamente tão comum, não. Né? Uhum. Vou aproveitar aqui uma pergunta que estão fazendo. Iana está perguntando como foi a captação de clientes, né? O que é que você faz para poder conseguir? Eu não gosto muito, Iana, de captar. Eu vou usar a palavra que eu acho mais adequada. Atrair e se conectar com os pacientes. Como é que você tem feito isso? Para ser sincera, me conecto através do meu Instagram. Então, eu Sim. busco trazer conhecimento no Instagram. E também meus pacientes indicam muito. Então, até o meu paciente que comentou aqui agora há pouco, ele me indicou para mais outras 2 ou 3 pessoas, acho que 2 pessoas. Então, os pacientes vão indicando mesmo. As pessoas também se conectam no Instagram, né? Como eu falei, então, quando as pessoas. O meu nicho está definido. Quando as pessoas vêm lá na minha bio já, qual é o meu nicho, as pessoas já me procuram. Então, é por aí o caminho. Sim. Bom, e por que você acha que as pessoas chegam até você? Qual a via, qual o meio, né? E como é que as pessoas chegam até você? Você disse que há muita indicação, mas por que você acha que os pacientes estão indicando você? Porque vem resultado. Simples Eu não assim. indicaria, eu não indicaria se eu tivesse, por exemplo, uma dor lombar, fosse para o fisioterapeuta e não.
não visse resultado, eu não indicaria, mas eu vendo um trabalho que vale a pena investir, eu indico. Então, é por ver resultado. Tainara, teve alguma coisa que você notou, que você estudou, que você fez, que pareceu fazer diferença nesse resultado? Pareceu que ajudou, né, a aumentar, a melhorar esse resultado dos atendimentos? Professor, QRT, né? Teve a diferença. O QRT e sobretudo, a mentoria que vem de combo, né, no QRT. Então, inclusive, quando eu comecei o QRT, eu não tinha ideia de muito do que foi transmitido ali. Então, nicho, eu era uma pessoa que desvalorizava o nicho, pensava, poxa, por quê, né? Pra quê? É, E tantas outras questões que a gente discutiu na mentoria, enfim. Mas foi o QRT. O QRT foi que virou a chave mesmo. O QRT ele tem duas propostas. Ele tem a proposta de fazer com que você lide com pacientes desafiadores e a proposta de que você seja uma referência e cresça profissionalmente na psicologia, né? E esses dois aspectos, você pode separar como sendo um de cada. Teve alguma coisa, algum conceito que pareceu fazer muita diferença para você? Você pode escolher um, depois a gente pode falar do outro. É, Calma, deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber se o que teve mais diferença, se foi aprender a lidar com pacientes desafiadores ou a Não, mentoria, é isso? não, qual o conceito, se teve algum conceito que de fato fez muita diferença para você? Teve algum conceito que você Ah, escutou sim, sim. no QRT? No QRT, quando você ensinou a lidar com pacientes monossilábicos. Isso fez diferença. Depois disso, fez muita diferença em muitos atendimentos. Então, porque o que é que o QRT traz, né? Eu acho que, para além de um conceito em si, traz mais segurança. Então, quando a gente chega para os atendimentos, sabendo que, poxa, o paciente pode ser desafiador, eu tenho recursos para isso, muda o atendimento. Então, não é um conceito ou outro conceito, é o todo, é Ok. o pacote que o QRT oferece. Mas sobre os pacientes monossilábicos, teve um plus. Então, mas só explicando um pouquinho, né, o que a Tainara está dizendo, a gente, na verdade, vai mapeando quais são os pacientes que eles são maiores desafios para os psicólogos. E aí a gente vai ensinando a como lidar com cada um desses pacientes, né? E aí, por exemplo, eles vão fazer simulação. Eles vão atender quem? Eu. Eu sou o paciente resistente. E eu passeio desde o mais simples, da resistênciazinha de não fazer o dever de casa, até o psicopata hard que vai te manipular. Aí, então a gente acaba passeando por todos eles para justamente não ser uma surpresa para você. É muito comum, isso quando, em supervisão, em orientação, acontecia muito de chegar o orientador, né? Meu Deus do céu, professor, pelo amor de Deus, peguei um paciente borda e agora não sei o que fazer, eu peguei um paciente social, tô perdido. Com a galera do QRT, não tem surpresa, né? Então o pessoal sabe como se planejar para aquele paciente. O Irving, meu amigo Otávio, está aqui presente. QRT é muito Meu importante, caro né? psicólogo. O Irving, o QRT eleva o nível de atendimento de qualquer profissional que você propõe colocar em prática também, né? Isso aí tudo aluno do QRT, pessoal. Tá? Então, Professor, pode falar. desculpa. Não, fica à vontade. Inclusive, ontem eu me lembrei de você, porque quem é seu aluno sabe que você passa muito essa questão de não ser aquele psicólogo tradicionalzão, que fica distante, calado. Não, a gente cria um vínculo. E ontem eu estava no aniversário de uma grande amiga minha, e quem chegou lá foi um ex-paciente meu. Hum, Muito querido. E assim, ele comentou com algumas pessoas: olha, ela foi minha psicóloga. As pessoas diziam: como assim? Como é que vocês estão aqui? E a gente tava super bem. sim, Então, sim. tava tendo uma banda, nós estávamos dançando. E finalizou o atendimento ele dizendo: caramba, eu preciso voltar. Onde é que você está atendendo? Eu disse: no mesmo local. Eu expliquei. E ele vai voltar. Mas ele disse que vai voltar. Hoje aconteceu uma coisa interessante, porque a gente fez uma postagem falando justamente sobre isso, né? Sobre essa flexibilidade da postura da psicologia. E alguns psicólogos houveram comentários tipo assim, houveram comentários de pessoas em gerais e de psicólogos. E o comentário era assim: eu não gostaria que meu paciente falasse comigo fora do consultório. E aí eu disse: ok, ótimo, ele vai respeitar, né? Aí outro disse assim: poxa, eu acharia muito estranho se meu paciente me visse fora do consultório e não falasse comigo. Eu falei: ok, ótimo, ele vai falar com você. Então, é uma postura de adequação, mas você vai estar se adequando
ao seu paciente. É tanto que a gente fala muito em estilos terapêuticos, né, no processo terapêutico também, que é um processo de adequação. Quanto mais você consegue se adequar ao perfil e estilo do seu paciente, melhor o resultado da terapia, dentro e fora do consultório, né? Isso. Dentro e fora. E aí foi isso que você percebeu. Exatamente. E assim, a gente sempre teve uma relação muito autêntica. Sim. Então, ele chegava, me abraçava, contava situações atípicas. Então, a gente tem um vínculo muito bem firmado, né? Ele precisou sair da terapia por algumas questões, enfim, que não dizia do processo terapêutico, mais da vida dele fora da terapia, enfim. Mas ele voltou. Nisso, a gente conversando no aniversário, cada um com sua bebida na mão. Olha aí. Olha que coisa interessante, né? E tudo bem. O paciente entende que você tem vida social, pode sair, você não está no seu horário de trabalho, pode se divertir e maravilha. Segue vida e depois ainda volta, Exatamente. né? Tainara, em que momento você decidiu fazer o QRT? Qual foi o momento que você tomou a decisão de fazer o QRT? Depois de ver o crescimento de outras pessoas. Como, por exemplo, o de Ives. Nosso, foi seu aluno também, já esteve aqui no meu lugar, em live. Então, percebendo o resultado de outras pessoas, eu olhei e disse, não, eu quero para mim também. Então, e é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Quando eu entrei e disse, poxa, eu quero também plantar sementinha na vida dessas outras pessoas. Estão achando que o teto é 4.000 reais, gente, peraí. Então, é isso. Outros psicólogos me inspiraram. Tá. Hoje, como está a sua vida? Pensa, tenta brevemente um leve resumo de como é que está a sua vida hoje. Professor, eu estou vivendo a minha melhor fase. É mesmo? De verdade. Porque eu faço o que eu amo. Eu faço o que eu amo. Eu amo ser psicóloga clínica. Faz sentido na minha vida, me move. Então, ser psicóloga, ver os resultados acontecendo concretamente e ter resultado também financeiro por isso, que isso impacta diretamente na minha vida. Então, se eu sou aluna do QRT, porque eu pude pagar, é porque eu estou tendo resultado. Então, se eu estou na formação, na meta, posso pagar porque eu estou tendo resultado. Nós vamos ter outro curso agora no segundo semestre, né? Que você já deu alguns spoilers. Vou participar porque eu posso pagar porque eu estou tendo resultado. Então, isso tudo vai me movendo cada vez mais. E querendo ou não, um reforço positivo, né? Sim, com certeza, com certeza. É porque é engraçado, às vezes na psicologia a gente fica criando muita ilusão que dá para fazer de uma maneira diferente do que a condição econômica atual exige da gente. Pessoal, não tem jeito. Isso vai bater sua porta, as contas vão bater do mesmo jeito. Seu filho vai ter que estudar numa escola, você vai ter que querer pagar uma escola boa para ele. Sim, o sistema econômico que a gente tem é esse. Não tem outro sistema econômico, é só esse. Então, tem que inventar muita moda, por mais boa vontade que a gente tenha, né, de ajudar as pessoas, não tem como inventar muito. O retorno específico e eu estava refletindo esses dias, Tainá, sobre isso, sobre essa mentalidade de que essa é quase que atender por amor, ponto, né? E eu estava me lembrando uma vez, o Bruno Solheiro, ele veio aqui em Natal, né? Ele veio pela Memória Cognitiva há 2 anos atrás. Ele veio agora de novo, mas ele tinha vindo todo Ah, sim. E eu lembro de uma aluna que ela tinha bem essa mentalidade. E aí ela foi se inscrever no curso por um solheiro. Uhum. E eu estava lá recepcionando o pessoal, tal, chega essa aluna. Isso ela estava aqui, o quê? Com uns 3 ou 4 anos de formada, né? E aí ela chegou e disse, tudo bem, fulana, como é que vai? Você por aqui, coisa boa, fico feliz que você esteja aqui e tal. E ela sabia, né, que a gente tinha essas discussões e tal, em sala de aula, e ela disse assim, as contas chegaram e eu preciso pagar. Preciso aprender preciso entender um pouquinho do que ele tem para me dizer, tá? Então assim, no fim, o que é que eu tô dizendo? O auto sacrifício ele tem limite. O auto sacrifício ele vai ter um limite na sua vida. Então assim, vai ter um momento que você não vai ter mais como sacrificar, porque você precisa resolver a sua vida, né? E o fato de você estar bem financeiramente, na verdade, te dá até a possibilidade de poder estar ajudando alguém. Então, por exemplo, a Inara está com 22 pacientes, daqui a pouco 35. Poxa, quero separar aqui uma manhã para poder realmente atender gratuitamente. Sim, ela pode fazer, porque agora ela tem condições de fazer isso. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, eu atendo pessoas, realmente, tem várias pessoas que eu atendo com um valor simbólico. Então, é algo que
faz sentido para mim também. Então, se eu só atendesse assim, 100% da minha agenda com o valor totalmente cheio, eu não me sentiria bem. Então, mas eu reservo um limite de pessoas para isso. Isso. Então, eu já estou com minha agenda de valor simbólico, com minha agenda fechada. Então, quando chega alguém que não pode pagar, eu encaminho para outro profissional que eu confie e que atenda nesse valor. E aí, algumas pessoas tecem críticas sobre isso é muito comum no ambiente acadêmico, mas ninguém tece essa mesma crítica para algum médico que reserve alguns horários e outros não. Ninguém tece essa crítica para sei lá, um fisioterapeuta, ou, enfim, qualquer outra profissão. Então, por que nós temos que adotar essa postura de autossacrifício? Não faz sentido. A gente tem que colocar limites, tem que se impor mesmo. A gente tem que adotar a postura de ajudar o outro, não exatamente do auto-sacrifício, né? Precisa estar se buscando para poder estar ajudando alguém. Tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o paciente, que está usufruindo do conhecimento do terapeuta, e tem que ser bom para o psicólogo também, que precisa desse retorno para poder conseguir viver dignamente. É isso? Então, tem que ser bom para todo mundo. O pessoal de casa concorda? Faz sentido para todo mundo, tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para o paciente, tem que ser bom para o terapeuta também. Tá? Tainara, o QRT, tem alguma história marcante do QRT que você viveu? Ai, professor, Como de algum paciente desafiador? Não, no QRT. Nas aulas de QRT. Pensava que era alguma situação de clínica, né? De paciente desafiador, enfim, momento marcante. Não, eu não quero ser redundante, mas para mim o momento mais marcante do QRT foi a mentoria. É tanto que na mentoria, eu não sei se você percebeu, professor, eu ficava assim, com a cara, assim, meio que perdida, entre aspas, no sentido da cabeça a mil. Eu disse, professor, eu tô saindo daqui com a cabeça a mil. Então, fez diferença mesmo a mentoria, muita diferença, porque a gente analisou a minha vida como estava naquele momento, a gente identificou pontos, as lacunas, como eu trouxe, né? E quando eu saí da mentoria, eu continuei a pensar nas lacunas, então você plantou ali, você jogou, e eu identifiquei e coloquei em prática. Isso sim foi o divisor de águas. Não, bacana que Tainara saiu da meta cognitiva já resolvendo as broncas, né, Tainara? Quando eu vi, Tainara já estava resolvendo, já estava fazendo isso, aquilo. Literalmente. Eu peguei o Uber e você. Eu não vou dizer quais foram as mudanças, mas assim, já vi Tainara fazendo um monte de mudança de uma vez. Eu falei, agora a coisa vai dar certo, né? E os resultados já vieram. Pessoal, então olha só, é isso que é QRT. É isso que é QRT. Primeiro, motivação. Motivação é ter motivo para agir. Olha, desculpa qualquer pessoa que fale o contrário disso que eu vou falar, mas essa história de que não dá para ver de maneira digna da psicologia, isso não existe. Isso não existe. Eu provo, como eu já provei com todo mundo, que se fizer exatamente aquilo que eu oriento, o resultado é exatamente o que vai dar. Né? Isabel deu uma entrevista pra gente, Tainara, agora quarta-feira. Né? Isabel, em 2 meses, está com 15 pacientes. Eu vi, achei incrível. Olha que coisa absurda. Uma pessoa, em 2 meses, com pacientes particulares, né? Carol, deu uma entrevista com a gente um tempinho mais atrás. Carol não tem 6 meses de formada. Não tem 6 meses de CRP. Carol está com 40 pacientes também. Então, o resultado é esse, pessoal. Esse é o resultado. Certo? Alguns costumam crescer mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas eu vejo todo mundo crescer. Todo mundo cresce porque aprende a lidar com pacientes desafiadores e aprende a se tornar uma referência da psicologia e crescer profissionalmente. Ok? Essa é a lógica. Pessoal, se quiserem, podem fazer algumas perguntas, tá? Vou fazer aqui mais umas 2 ou 3 perguntas para a Tainara, mas podem fazer algumas perguntas, tá? Tainara, algumas perguntinhas que eu estou separando para você. Como é que você se sente hoje lidando com casos desafiadores? Qual é a sensação? Muito mais segura. Muito mais. Mas eu não posso, de maneira alguma, dizer aqui que eu estou preparada para todos. Certo, claro. Porque nossa formação, ela é contínua. Então, não acreditem em quem diz, olha, pode vir qualquer um que, assim,
Pelo menos é a minha visão. Eu não estou preparado. Eu não estou preparado para todo tipo de caso desafiador. Se você tiver, De maneira alguma. tá maravilhoso, mas eu não estou não. Inclusive, eu acabei de me lembrar que durante o QRT houve uma simulação de caso, não sei se você vai lembrar, professor, que eu disse, olha, nessa simulação de caso, eu entrei em contato com o que é meu limite. Sim. Então, tem um determinado perfil muito específico que é o meu limite. Então, assim, eu estou segura também para identificar esse limite, que no QRT, nas simulações, eu percebi as situações que eu poderia passar. Então, estou segura para receber, mas também para encaminhar. Sim. Bacana. E o que é que você diria para a pessoa que está aí em dúvida, pensando se faz o QRT, se não faz? O que é que você diria para essa pessoa? Rapaz, vá! Não faz sentido não fazer, não. Assim, o QRT, ele até a Diego perguntou para mim um dia, fez, Tainara, quanto que valeu a mentoria que eu dei? Quanto que valeu o QRT no todo? Eu disse, professor, do fundo do meu coração, não é querendo ser romântica, mas é impagável. Porque não tem como mensurar. Porque o resultado não morre aqui, ele continua. Então, eu não vejo sentido em não fazer o QRT, assim. Se eu pudesse escolher novamente, eu faria outras vezes, sim. Posso fazer uma pergunta bem específica para você? Pode, né? Estamos aqui. Já pagou o que você ganhou dos pacientes que do QRT? Já pagou o Faz que você tempo. achou? Faz tempo. Bom, pessoal, a lógica do QRT é que ele sai de graça para você. A lógica do QRT é que ele sai de graça. Claro que existe um investimento. Existe um investimento. Mas a ideia é que os pacientes que venham derivados do QRT, ele pague o próprio QRT. Certo? Então, no fim, é para sair de graça e você ainda ganhar com isso. Ok? Então, essa Deixa é eu ser uma... mais específica. Como é? Deixa eu ser mais específica. A ideia do QRT é você entrar pagando no cartão, parcelado. Mas quando surgir um outro curso, você paga à vista. Ai, meu Deus. Maravilha. Vou adorar. Pessoal, olha só. A gente está tendo aqui as lives. Essas lives é a antecipação da jornada do psicólogo referência que vai acontecer a partir do dia 25, tá? Lembrando a todos, a jornada do psicólogo referência, você vai poder aprender sobre casos desafiadores, você vai poder aprender sobre como é uma referência da psicologia, por que é importante ser uma referência da psicologia, e você também vai poder ver uma simulação de caso clínico com um caso desafiador. Tem caso novo, viu, Tainara? Não é mais o velho Vinícius. Agora, um caso novo e esse eu me enrolei. Nesse caso aí, a coisa desandou. O QRT tá ficando mais chique agora. Não, e os casos estão mais complicados. O velho era tranquilo, era boa praça lá, mas agora tá. O Alesca, eita, soltei o nome da pessoa. O Alesca, eu me enrolei. O pessoal agora só Para assiste. você que falar, Diego, é porque realmente a situação não era desafiadora, não. Tem que adotar um novo nome agora, não é desafiador mais, não. Mas enrolei, mas assim, não sei. Acho que lá no meio vamos ver o que foi que aconteceu. Né? Se eu conseguir desenrolar, se eu não conseguir. Pessoal, então, olha, é isso que a gente defende. A gente defende vida digna para o profissional da psicologia. Ontem eu falei os 10 mandamentos do profissional da psicologia. Assista a live de ontem. Tá aí, tá certo? Você pode crescer profissionalmente, acredita nisso. Eu acreditei quando ninguém acreditava. Então, nas faculdades, tá de prova, eu era um dos poucos professores que dizia que era possível. Todo mundo dizia que não existia isso, que era bobagem que eu falava. Então, pessoal, acredita, é possível. Agora, tem ações que fazem diferença. Você aprender as ações, né? O resultado vai ser muito bacana, tá bom? Tainara, últimas palavras, por favor. Então, gente, eu queria agradecer a participação de vocês, as perguntas. Quem tiver mais perguntas para fazer, pode falar comigo. Meu Instagram é Tainara, _psicóloga. Aparece aqui, né? Você pode botar. Alguém pediu para deixar. Alguém pediu para deixar aqui. Coloca aí, professor, porque eu tenho medo de estar aqui. Se eu consigo assim. Mas lembrar aquilo que eu falei no início, falando sério agora, aquilo que eu falei no início é o que eu realmente tenho. Eu digo a todo mundo que chega para conversar comigo, para saber qual é o caminho. A gente tem um direcionamento, Diego dá
a mentoria, enfim, a gente tem alguns caminhos, mas o que torna consistente, o que faz com que o paciente se conecte mesmo, que o paciente permaneça, é saber que você sabe. Entende? Então, estudem, façam os cursos, façam o QRT, façam, enfim. Mas não deixem de estudar, porque quando o profissional para no tempo, o paciente identifica e ele não fica. Exatamente. Exatamente. Pessoal, eu sempre termino com uma frase, tá? Uma frase curtinha, mas que eu gosto muito. É o que move, é a insatisfação que move o homem. Quando você está satisfeito, você para. É um pouquinho do que Tainara estava dizendo. Aí você para, vai deitar, vai relaxar, tomar água de coco, entendeu? Quando você está insatisfeito, você começa a se mover. E eu sou um insatisfeito crônico. Por isso que eu quero mudar tanto a psicologia. Tá? Eu quero uma psicologia diferente, eu quero uma psicologia valorizada, eu quero uma psicologia que as pessoas entendam que a gente está aqui para poder ajudá-las de verdade, ok? Então, essa é a sensação que faz eu fazer todo esse movimento, tá bom? Então, vamos encerrar a live agora. Por gentileza, a gente vai terminar. Comenta o que achou. Compartilha com os amigos. Curta. Divulga. Olha, é tão importante, tão bacana que a gente realmente desenvolva esse movimento, né? Possa crescer esse movimento, né? E, então, assim, se você puder comentar, se puder ajudar as pessoas a poder ver esse conteúdo, bom para você e bom para quem está vendo e bom para a psicologia. Ok? Então, Exatamente. pessoal, é o que, Tainara? Não, disse exatamente, concordei com você. Então, queria mais uma vez agradecer aqui a presença de todos. Tainara, muito obrigado pela presença. Obrigada a você, professor, pelo convite. Então, que é isso. O agradecimento é todo meu. E quarta-feira temos mais uma live com mais um aluno do QRT. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.